E aí, gente, hoje é o dia do 6º episódio do Why Not Life e o convidado do dia é o Yuri Flá, psicólogo, que vai falar pra gente sobre fazer faculdade nos Estados Unidos. Yuri, antes de tudo, eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Muito legal, porque a tua experiência foi super bem sucedida, como as pessoas vão saber em breve. E a primeira coisa que eu queria te perguntar é aquela coisa que todo mundo pensa. Por que você pensou em estudar nos Estados Unidos? O que te fez mudar, assim? Certo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu vou dizer que eu, quando eu estava no Brasil, eu tinha feito estudo, estava trabalhando lá, estava com uma carreira legal, mas não era bem aquilo que eu queria. Resolvi, então, mudar a minha profissão. E qual que era a tua profissão? Eu sou formado em Relações Internacionais como bacharel e fiz o MBA em Comércio Exterior. Estava trabalhando nessa área, não era bem aquilo que eu queria, resolvi mudar de profissão, fui para Psicologia e queria estudar em um outro país. Eu já tinha morado aqui e eu tinha gostado muito da minha experiência que eu tive aqui. Então, queria aprofundar isso mais e por isso que eu resolvi vir para cá. Legal. E quando você teve essa ideia, tipo, vou estudar nos Estados Unidos, qual foi a primeira coisa que você fez? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar as faculdades, as universidades que forneciam o curso de Psicologia, porque no meu caso eu teria que fazer um bacharel em Psicologia. Uhum. Então, isso foi uma das primeiras coisas que eu busquei, as universidades que tinham essa disponibilidade. E aí depois comecei a buscar quais estados ofereciam ali uma melhor condição, quais estados a moradia era mais em conta, a qualidade de vida era melhor também, porque isso também existe aqui. Então eu fui fazendo esse filtro na minha pesquisa a partir daí. E depois dessa filtragem foi feita, que documentos que você precisa organizar? Então, depois que você acha onde você quer estudar, você acha a universidade, acha o curso, é importante ter, obviamente, o passaporte em dia. Aí você vai atrás do seu visto de estudante. Sim. E é importante também que as universidades elas pedem um comprovante de renda, um comprovante de que você tem condições financeiras para bancar e para morar aqui por pelo menos algum tempo. Varia entre 1 ano, 2 anos do custo total. Então, a terceira coisa seria esse comprovante dessa renda. Uhum. Outra coisa também é fazer... Desculpa te cortar, mas esse comprovante de renda pode ser dos seus pais, por exemplo, ou tem que ser no seu nome? Exatamente. Pode ser, se você não possui essa renda, ou você tem alguém que vai ser o que eles chamam aqui de sponsor... Que é o patrocinador, né? Seria exatamente o patrocinador, como os pais ou qualquer outra pessoa que consiga te patrocinar aqui. Você pode sim usar uma carta do banco assinada por esse patrocinador como esse comprovante de renda. E aí outra coisa que também é importante seria o exame de proficiência na língua inglesa, que para os Estados Unidos a maioria das vezes é o TOEFL, que eles chamam, também para os britânicos é o IELTS. Sim. Mas aqui tem a possibilidade de você aplicar para as universidades utilizando os dois. Só que então é bom você pesquisar bem, certo, qual que é a exigência de cada universidade, para ver bem qual que é o teste de proficiência, né? Exatamente. Você consegue utilizar o IELTS, mas é recomendado que você busque o TOEFL, porque o TOEFL é o sistema que eles criaram aqui nos Estados Unidos, eles utilizam aqui nos Estados Unidos. Então, a maioria das universidades prefere esse e algumas menores, assim, uma minoria delas, na verdade, prefere, nem aceita o IELTS. Ah, bom saber, então. Vale a pena checar cada caso é um caso, vale a pena checar com a universidade para ver o que ela requer nesse sentido. E a questão do local da prova, como que você soube onde que você conseguiria fazer o TOEFL, quais as datas? No Brasil vocês podem entrar no Google, ou depois você pode colocar o link, tem o TOEFL IBT, sim, que é o Internet Based Test, que você faz atualmente tudo no computador. Ah, legal. Mais tarde eu coloco todas as informações para vocês, tá, gente? Isso, e você pode buscar esse link que ela vai colocar, vocês cliquem lá e vai ter, dependendo da cidade que você reside, se é Curitiba, Florianópolis, São Paulo, qual for, tem locais no Brasil que você consegue fazer o exame lá. E se você está morando aqui, está estudando inglês aqui, quer dar o próximo passo e ir para uma universidade, você também consegue fazer esse teste aqui nos Estados Unidos. Ah, bem legal. E a questão da nota do teste, depende de cada faculdade? Tem uma exigência mínima de nota? Cada universidade e cada curso tem uma exigência mínima de nota. Então, por exemplo, para as pessoas que querem fazer um bacharel num curso que requerem muita língua, como por exemplo a psicologia, a nota do TOEFL é um pouco mais elevada. Uma pessoa que quer fazer
por exemplo, um bacharel em Química, a nota do TOEFL, porque ele é um exame que só mede a questão da proficiência na língua, é mais baixa do que uma matéria de humanas, como se fosse. Ai, bom saber. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Um pouquinho. Vamos ver. Não, por enquanto nenhuma pergunta, só um comentário. Esqueceu do Nordeste. Provavelmente o Vitor deve ser amigo. Meus amigos aí, um abraço, estão pro Nordeste também. Ai. Então a questão do TOEFL, então cada faculdade vai ter uma nota. E a preparação para o TOEFL, o que você recomenda para as pessoas? Certo. Olha, eu recomendo, independente do seu nível de inglês, eu recomendo que a pessoa busque um cursinho ou um curso para se aprofundar na questão da prova em si, porque não é uma prova que mede somente o seu conhecimento na língua inglesa, ela mede também a sua proficiência de fazer o teste, porque é uma prova que o tempo é bem limitado, então você tem que trabalhar bem sob pressão, você tem que estar com mais ou menos tudo aquilo na ponta da língua. Então é muito interessante buscar, isso tem vários cursos de inglês que se especializem em ensinar como fazer o TOEFL. E o TOEFL é dividido em quantas fases, assim, você lembra mais ou menos? Sim, é dividido em 4 categorias, como se fosse, né? Você tem uma parte escrita, vai medir quão bem você escreve uma redação. Você tem uma parte que é o listening, quão bem você consegue compreender uma informação passada em inglês. Você tem também a questão do interpretação de texto, que seria o reading, e tem um grammar também. E tem, eu estou tentando lembrar qual que é o quarto, porque eu fiz faz um tempo atrás. Não tem problema se não lembrar especificamente, né? Pergunta... Depois ela pode colocar o link certinho, falando de quais são os... Não, que eu perguntei isso, que é bom então a pessoa saber que não dá pra, assim, dar aquele migué no inglês. Você tem que realmente saber, porque o TS vai medir realmente todas as áreas do inglês. Tem também alguma cobrança na questão do speaking? De falar em inglês? Eu acabei de lembrar. A quarta parte é o speaking, no caso. Então você muitas vezes, pro IELTS, quando eu fiz, você falava com uma pessoa, tinha uma pessoa na sua frente, sentada, ela fazia a prova ali mesmo. Mas o TOEFL você acaba falando num gravador, num microfone, ele grava aquilo, e depois, posteriormente, eles vão analisar e ver qual que é o seu nível de inglês. Mas muito importante também quão conciso você consegue ser, porque como eu falei, um dos grandes problemas do TOEFL, um dos grandes desafios do TOEFL, eu colocaria, é essa questão do tempo. Você não tem 20 minutos, 10 minutos para falar sobre um específico tema, às vezes eles te dão 30 segundos, 1 minuto e meio. Então você tem que aprender a colocar aquela informação, organizar e passar verbalmente. Então realmente você tem que saber administrar o tempo. Exatamente. Por isso que é bom procurar um curso, você faz simulado, já vai saber como funciona, vai conseguir organizar o tempo. Isso, existem materiais, até vou mostrar um aqui. Esse aqui é um livro, pode ver, bem grande. Tudo isso aqui só sobre essa prova que a gente está falando. Então, os cursos, quando você vai se aprofundar, você vai buscar um curso, muitas vezes eles fornecem esse material e você tem professores que normalmente são preparados para te ensinar justamente as entrelinhas e como navegar e como melhor fazer esse teste. É bem legal. Aproveitando o assunto, tem uma pergunta aqui. Quais cursos você recomenda? Acho que na questão do TOEFL mesmo, para essa preparação. Olha, eu não tenho de cabeça nenhum curso, mas com certeza, se você buscar na sua própria cidade, tenta buscar alguma escola de inglês já mais reconhecida, mais tempo no mercado. Algo mais assim, tenta se informar com eles quando for ligar, perguntar se eles oferecem, pergunta quanto tempo eles oferecem o curso, pergunta quanto tempo qual a experiência do professor que está administrando o curso. Sim. Essas são informações bem importantes, bem cruciais para você mais ou menos ter um termômetro de quão bom aquele curso vai ser para você, eu acho. E você acredita que se a pessoa não fizer um curso, usar um dos livros, por exemplo, que você mostrou, a pessoa consegue sozinha? Eu acho que sim, depende primeiro do seu nível de inglês. O nível de inglês da pessoa vai variar bastante, né? Então, uma pessoa que morou aqui nos Estados Unidos, fez talvez um work experience e pega um livro desse, já tem mais uma facilidade por ser autodidata, a pessoa consegue ir muito bem no TOEFL, consegue passar aquela nota corte que ela necessita, mas como eu falei, quanto mais preparação, melhor, e o curso, sem dúvida, independente do seu nível, ele vai lhe ajudar a se preparar melhor para fazer o teste.
Ah, legal. Eu achei até legal isso que você falou do speaking, porque quando eu fiz meu TOEFL, o meu último, não faz muito tempo, acho que faz 2 anos no máximo, não tinha o speaking. Que eu achava uma coisa até bem bizarra, porque como que a pessoa não vai testar o jeito que você fala, né? Pois é, e eles testam isso aí bastante. Todas as sessões do TOEFL, elas são bem divididas, então essas 4 sessões você tem que ter essa proficiência nas 4. Então, não sei, eu acho que vale mais a pena pegar um curso. Eu sou mais do perfil de ter um professor ensinando certinho. Sim, ajuda então, acho que bastante. vai do perfil de cada um, né? Vai. E tem outra pergunta aqui perguntando quais escolas são boas no Brasil, mas eu acho que você já respondeu que você não tem nenhuma de cabeça. Veterano é uma escola mais renomada, né, mesmo, que já tenha mais experiência. Eu acho que ou se não for uma escola renomada, que não falei, a pessoa pode se informar, fazer umas perguntas básicas, né, quanto tempo vocês oferecem esse preparatório, geralmente eles são chamados de preparatório para o TOEFL. Quanto tempo vocês oferecem esse preparatório para o TOEFL? O professor, qual a qualificação do professor que está oferecendo esses cursos? Essas coisas assim, elas ajudam você a nortear a decisão, acredito. É bem legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é o mais o cerne dessa discussão, a partir do momento que você escolheu essa faculdade, como que você se inscreve nela? Queria que você falasse para o pessoal o que é o tal do application aqui, que muita gente fala, mas não sabe o que é. Assim, a application, o ato de fazer application, eu vou dizer até mais longe, vou dizer que é uma coisa cultural da americana. Tudo aqui você tem que fazer um application, você vai comprar um carro, você vai alugar uma casa, vai fazer universidade, você faz o application. Na maioria dos casos das universidades, você vai online mesmo, vai fazer lá um download de um arquivo, ou até mesmo no próprio site, você mesmo vai preencher as informações lá para fazer esse application. Porém, eu queria ressaltar uma das coisas mais importantes, se for a dica mais importante que eu posso dar hoje é a seguinte: faça tudo com muita antecedência. Porque aqui nos Estados Unidos, os prazos para você se inscrever, fazer o application, eles são bem divergentes do Brasil. No Brasil a gente tem uma janela muito menor. Aqui as janelas são bem maiores. Você pode dar um exemplo, assim, para a pessoa ter uma noção de quanto tempo antes? Por exemplo, para você, no meu caso eu estou fazendo agora aqui um doutorado em psicologia clínica. Outra coisa que é interessante também é que aqui as aulas começam em agosto. Que é diferente letivo, do Brasil, né? Exatamente. Normalmente em fevereiro, né? Começa em agosto e aqui eles chamam de fall, que é no caso eles fall, winter, summer, eles vão meio pelas estações. Sim. Então, começa em agosto. Para você começar um doutorado em psicologia em agosto do ano que vem, nas universidades aqui dos Estados Unidos, você tem que fazer um application até 1 de dezembro desse ano. É bastante tempo antes, né? Então, isso é uma coisa que, na época, quando eu estava vindo fazer o bacharel, me pegou despreparada. E é uma coisa que eu posso dar de dica muito importante para quem está pensando em vir para cá, estudar, seja bacharel, mestrado, doutorado, seja o que for, veja tudo com muita antecedência. Porque vai ter 8 meses, 9. 8 meses, 9 às vezes que começa, exatamente. Eles fazem entrevista depois, as várias entrevistas em janeiro, fevereiro, em março ali mais ou menos você recebe a resposta. E muitas vezes você está se graduando em maio. Então até tem essa janela que você nem tem o seu diploma e já foi aceito num doutorado. Então é bem comum e é muito importante então que as pessoas vejam tudo com muita antecedência. Não, se somar isso ainda, a pessoa que não tem um inglês muito bom ainda, você vai ter que acrescentar o tempo, você vai ter que estudar e se preparar para o TOEFL, né? Isso vai variar de cada pessoa, né? Se a pessoa mesmo que a pessoa já tenha um inglês melhor e faz ali uma preparação, ou seja, autodidata, eu acho que ela, para vir para cá agosto do ano que vem, começar em agosto do ano que vem, acho que o mínimo que ela tem que fazer é começar em agosto desse ano, né? Já teria começado em agosto desse ano para o ano que vem. Mas, claro, ainda dá tempo. Para o bacharel, os prazos são um pouco menores, então você vai ver ali janeiro, fevereiro, até março, algumas universidades. Então, se a pessoa está pensando em bacharel, dá tempo dela se preparar ainda bem, mas para mestrado, doutorado, o que eu posso sugerir como chave seria veja tudo com muita antecedência. Eu acho que aliado a isso também tem muita organização, né? Porque a pessoa que pesquisou bem, se organizou, vai ter tudo anotadinho, não vai ter nenhum perigo, né? Sim, a organização é muito importante, até indo mais além pela questão dos estudos aqui, que uma das coisas na universidade aqui, para quem quer estudar aqui e estuda aqui de fato, é essa questão da auto-organização, porque aqui os alunos eles são obrigados a ter essa auto-organização desde na verdade o high school. Mas no meu caso, como eu fiz aqui, comecei no bacharel mesmo, você tem que ter essa organização,
É diferente do Brasil, por exemplo, que o professor avisa, pessoal, tem prova semana que vem, não esqueça da prova semana que vem, tem prova... Não, aqui eles te dão a ata no começo do semestre e você tem que se organizar o seu próprio calendário para seguir aquela ata. Ninguém vai estar te avisando que tem prova, que tem um paper, algum trabalho que tá chegando o prazo limite. Então, organização é o ponto fundamental, não só para quem quer aplicar, mas depois para você, se você conseguir ser aceito, vier morar aqui, tem que ter essa organização. Então, aproveitando esse gancho, você acha então o sistema daqui mais rigoroso que o Brasil, mais difícil, digamos assim? Eu acho que o sistema aqui, na maioria, se eu tivesse que opinar, eu diria que sim, é mais difícil, porque ele requer muito mais disciplina da própria pessoa para ela poder se manter atualizada. Porque, por exemplo, no meu caso, o professor não chega na aula explicando um capítulo ou explicando um conteúdo. Você tem que ter lido esse conteúdo antes da aula. E isso é uma coisa que no Brasil, na maioria dos cursos, eu inclusive fiz 2, né, um bacharel e um MBA, isso é um pouco, tá muito na parte teórica ainda, isso é o que eu gostaria que fosse feito, mas que na realidade, na prática, não se faz, e aqui faz. Então eu diria que um dos níveis de dificuldade que aqui existe e lá não, é essa questão de você ter que estudar tudo antes. Sim. Você tem que, e voltamos ao ponto da organização, então Sim. Você tem que ter essa organização, estudar tudo antes para depois poder ser bem sucedido. Até porque eu acho que no Brasil a gente está um pouco mal acostumado, né? A gente tem aquela coisa que a professora pega na tua mão mesmo e te leva para fazer as coisas. Pega na tua mão e uma coisa que acontece lá, que a gente sabe, é essa extensão de prazos, né? Isso que eu ia te perguntar, não tem choro nem vela, assim, o prazo é dia 5, acabou, não tem como... Varia um pouco do professor, mas se eu tivesse que dar uma generalizada e uma regra geral, eu diria que não tem esse negócio de estender prazo, ou então você pedir pro professor se você pode entregar na próxima aula. Na maioria das vezes aquele é o dia já foi selecionado meses antes de começar a aula e é aquele dia, você tem que entregar naquele dia. Se você entregar depois, você vai perder pontos, né? Que Sim. vai depois te prejudicar. Aqui tem mais uma pergunta aqui, uma pergunta um pouquinho mais complexa. Qual é o mercado para psicologia nos Estados Unidos? Aproveitando que é a área que você está estudando aqui. Olha, interessante perguntar isso, porque até 2025 eles estimam que vai ter um crescimento de 12% da procura de psicólogos aqui nos Estados Unidos. Isso é bastante? É bastante, 12% é bastante. Então, assim, mas não só para psicologia, os Estados Unidos ele é um país que ele te proporciona muitas coisas e quanto mais qualificado você for, mais especializado você for, mais chance você vai ter de conseguir uma colocação profissional aqui. Então, respondendo a pergunta, para a psicologia o mercado está bem favorável. Inclusive, eles fazem até mapas aqui de quais estados estão precisando de mais psicólogos. Nossa, super legal. Quais estados têm uma preferência por psicólogos de tal área, de tal linha, e qual que é o salário também, variação salarial. Então eles são... Americano gosta muito de números, é muita estatística. Hein? Mas isso é ótimo que você não fica no escuro, né? Você escolhe o curso já sabendo aonde que está precisando, qual que é o salário. Com certeza, excelente ponto, exatamente. Você já vê e você consegue também se programar. Então essa é até uma coisa interessante. Mais especificamente para se alguém estiver pensando em psicologia, como foi o meu caso, pode até, quem sabe, dar uma olhada nesses dados também para você começar a mirar mais ou menos onde você gostaria de vir para cá, onde você gostaria de estar aqui para poder depois até ganhar, quando você conseguir um emprego, tá com um salário mais satisfatório. Muito bom. E aproveitando esse gancho que você disse, quanto mais especializações você fizer, mais longe você for, mais chance você vai ter. Dá pra dizer, então, que nos Estados Unidos funciona essa questão da meritocracia, assim, quem estudou mais vai estar garantido, digamos assim? Sim, funciona essa questão da meritocracia. Claro, não é garantido, mas as probabilidades são as chances são muito mais altas. Sim. E aqui nos Estados Unidos, essa questão da meritocracia no âmbito de estudo, ela é muito evidente. Isso é uma coisa que eu vi a diferença aqui do Brasil para cá, no que tange prêmios e coisas assim. Os bons alunos, aquelas pessoas que tiram notas boas, elas são premiadas, elas são reconhecidas, elas conhecem o presidente da universidade, elas conhecem o reitor da universidade, os professores do curso. Você começa a montar, através do seu desempenho acadêmico, uma rede de networking muito importante, que depois pode ser até crucial para você conseguir a colocação profissional aqui. Sensacional, você se sente até mais motivado a estudar, né? Porque você vai ter esse reconhecimento. Você se sente mais motivado para estudar, e vou mais além. Para todos que vocês estão pensando em fazer um bacharel, aqui eles têm o que eles chamam de GPA,
Então, o GPA aqui é como se fosse o seu índice acadêmico, a sua média que você teve na escola. General Point Average. Grade Point Average. Okay. Então, Desculpa, o GPA, que é Grade Point Average, ele te proporciona você entrar em universidades melhores. Então, por exemplo, se você está pensando em fazer um mestrado, um doutorado, para você conseguir uma colocação em universidades, em cursos que são melhores, porque aqui a concorrência é absurda, não é pagou, entrou, você tem, às vezes, candidato vaga, você vai fazer uma entrevista lá, você tem 200 e poucos candidatos para uma vaga, e você fala, poxa, mas essa universidade nem é tão conhecida, mas a concorrência é alta. Uma das coisas que vai te diferenciar é essa questão do estudo. Qual foi o seu índice acadêmico, a sua média durante o seu bacharel, durante o seu mestrado, no caso, se for buscar um doutorado, se for buscar um mestrado, qual foi o seu índice acadêmico durante o seu bacharel? Então, essa questão da meritocracia é importante porque eles estimulam isso através da entrega de prêmios, entrega de bolsas acadêmicas, é importante também salientar, mas também tem essa questão de que você precisa, se você quiser continuar o seu estudo aqui, ter um GPA alto, um GPA bom, você poder ter esse índice acadêmico forte para você entrar em universidades boas. Mas o legal é que vale a pena, né? Você tem que realmente, você não pode brincar, que você vem, estuda, leva a sério, mas você vai ter esse reconhecimento. Né? Você vai ter esse reconhecimento, exatamente. E aproveitando, fala um pouco da sua experiência, né? Porque você é uma pessoa que conseguiu se destacar, né? No teu curso. Conta um pouco mais aí pro pessoal saber. Particularmente falando, né, eu vim para cá já com 24 anos, já estava com um bacharel e um MBA do Brasil, então eu já tinha uma cabeça um pouco mais madura, e o pessoal aqui sai da high school com 18 anos, às vezes entra na universidade ainda num ritmo um pouco diferente. Sim. Então, essa auto-organização me ajudou bastante, consegui fazer um schedule bom de estudos e meu GPA acabou ficando bem alto, e eu acabei vendo coisas que eu nunca vi no Brasil, como, por exemplo, prêmios, e esse que eu falei de conhecer o presidente, eles te dão placa, te dão medalhinha, te dão várias coisas para você se sentir bem e falar, poxa, eu gostei, quero mais, não só pela questão de que vai me ajudar mais pra frente, mas eu também quero mais. Quero mais disso, assim. Bem legal, parabéns, né? Obrigado. E o brasileiro fazendo bonito aqui. Muito bom saber isso. Acho que temos mais perguntas. Uma pessoa está perguntando se você se especializou em qual área na psicologia. Então, aqui nos Estados Unidos a questão você faz um bacharel, você pode conseguir aí um bacharel em psicologia, mas aqui nos Estados Unidos muitas profissões, só o bacharel não é o suficiente para você conseguir trabalhar. Então, a psicologia é uma delas. A psicologia, se você tem um bacharel aqui, você não consegue logo em seguida abrir uma clínica para atender um paciente, se você quiser ser um terapeuta. Você é obrigado a fazer um mestrado e posteriormente um doutorado. Então, a minha área de especialização nesse momento é psicologia clínica. Eu não tenho ainda uma linha da psicologia definida, se for falar mais especificamente, mas quando você entra no doutorado, você começa a escolher mais ou menos que tipo de população você vai querer tratar, se for um doutorado em psicologia clínica. Uma coisa interessante aqui nos Estados Unidos a pesquisa é algo muito que eles que eles investem bastante. Então, se você gosta de psicologia, mas não quer tratar pessoas, mas você se interessa pelos mecanismos da mente, comportamento e tudo mais, você pode trabalhar numa parte de research, que eles chamam. E você pode fazer daí um PhD, que é focado mais em research nessa parte da psicologia, que também é bem interessante. Bem legal. E é uma coisa também que no Brasil a gente está longe de reconhecer da mesma maneira, né? No Brasil... O research tem bastante pesquisa no Brasil, nas federais, mas aqui eu vou dizer que todas as universidades aqui, praticamente, elas oferecem oportunidades. Inclusive, uma outra coisa que eu queria adicionar é que quando eu fiz o meu bacharel aqui, você pode trabalhar como assistente de laboratório. Então, você já ganha ali um network, já ganha uma experiência, é algo mais para você colocar no seu currículo. E tudo isso conta depois na hora de você fazer um application para o mestrado ou um doutorado. No meu caso, quando eu fui fazer application para o doutorado, várias coisas que as pessoas me perguntavam, os entrevistadores, eles falavam, não, mas me conta como é que foi a sua experiência com research, o que você pesquisou? Eles realmente valorizam muito a a questão do research. O que você gostou, qual que era o foco do estudo que vocês tinham, etc. Então, isso se torna bem interessante. Bem legal. Tem mais perguntas aqui, vamos aproveitar. Perguntaram aqui qual a maneira mais fácil de ingressar em uma Ivy League. Aproveitando a pergunta, acho bom a gente esclarecer o que é a Ivy League, porque não todas as pessoas sabem, né? A Ivy League são as melhores faculdades, aqui o Yuri pode complementar até pra mim isso, que são as mais conhecidas, como Harvard,
Stanford, Isso. que é considerada mesmo essa liga mesmo das faculdades mais conhecidas. Então, não sei se você consegue responder essa pergunta de qual que é a forma mais fácil, acho que é bem entre aspas mesmo, porque fácil não é, né? Senão não seriam as melhores faculdades. Fácil, não, nada aqui é fácil, mas respondendo a pergunta, a Ivy League, no caso, você pontuou corretamente, e se dá, na verdade, eu descobri depois até, pela questão de que a Ivy League é uma divisão do futebol americano universitário, que tem essas universidades, que são universidades aí, referências mundiais, como Stanford, Harvard, Cornell, e agora me fugiu outros nomes, a Columbia, se não me engano também, são universidades muito bem cotadas no cenário internacional até. E a maneira fácil de ingressar não existe, assim, todas elas têm a mesma application, você tem os mesmos documentos, a diferença é que dependendo do que você for estudar lá, se for, por exemplo, um bacharel, você tem uma possibilidade muito grande de conseguir entrar, dependendo do seu inglês, do seu estudo, num bacharel em Harvard, mas para você conseguir entrar num doutorado, já é muito complicado. É muito difícil um mestrado, um doutorado lá, porque a concorrência é muito ferrenha. Vem gente do mundo inteiro concorrer. Sim. E pessoas qualificadíssimas concorrer por um mestrado ou um doutorado em Harvard, Cornell, essas universidades. Gente que às vezes desde a escola já projetando isso. Já projetando, já tendo ali uma reserva financeira. Então, dependendo do que você for querer fazer, eu diria que não tem uma maneira fácil, mas todas elas são viáveis. Não pode desistir antes de tentar, eu acho. Então, é importante olhar lá o que precisa, quanto que é a média, porque eles, no site das universidades, eles informam. Se você fez o TOEFL e você não sabe, ou antes de você fazer, você fala, poxa, mas quanto que eu preciso? Muitas vezes a universidade, quando ela é concorrida, ela te pede um valor, por exemplo, 80 de 120. 80. Só que você vai ver as pessoas que entraram, a média foi, por exemplo, 95. Nossa, então você já sabe que o 95 seria um número que você targetaria para conseguir entrar nessa universidade. O 80 não seria suficiente. O 80 não seria suficiente, mas novamente voltamos à questão da organização. Tudo passa por isso, você se organizar, olhar isso com bastante antecedência e poder se planejar. E estudar muito, né? Estudar muito, não tem nada fácil. Tem ainda mais uma pergunta aqui, perguntando se o custo muda de acordo com a região. Acho que no custo dos cursos, né? O custo dos cursos de inglês seria? Eu acho que seriam os cursos, na verdade, os cursos em geral, acredito, de faculdade mesmo, que era bem no momento que a gente estava falando dos cursos. Acho que é uma pergunta bem geral, na verdade. Talvez você consiga explicar melhor na área de psicologia mesmo. Os cursos de psicologia, se for falar da questão do bacharel, eles variam bastante, sim, porque num bacharel você consegue estudar em universidades que eles chamam de community college, que são universidades talvez não tão prestigiosas, mas são universidades ótimas, portas de entradas, e muitas vezes o custo chega a ser 1/4 do custo de uma universidade particular aqui nos Estados Unidos, que geralmente são as faculdades que são bem caras, né? Então, o custo da universidade em si varia de acordo com a região, sim, mas ele segue um padrão como um custo de vida geral. Então, se você quer estudar numa universidade lá de Nova York, lá no Centrão, vai ser mais caro do que se você quiser estudar numa universidade lá no interior lá de South Dakota, por exemplo. Então, acho que varia bastante a questão do custo de vida e a universidade acaba seguindo isso, né? É interessante também falar que se você já é residente, você quer estudar, fazer um doutorado, alguma coisa, você já é residente aqui, mesmo sendo estrangeiro, você tem um desconto muito grande se for estudar na universidade do seu estado. É bem legal saber isso. Exatamente, é uma coisa que muita gente sabe, que você tem que eles chamam de tuition. Tuition seria o pagamento semestral da universidade. A tuition da universidade, ela varia de se você mora no estado ou se você não mora do estado. Então, bem interessante saber isso. Nossa, bastante pergunta. Tem mais coisas aqui. Vamos lá. Uma coisa... Vamos ver aqui que tem bastante coisa. Só um pouquinho, gente. O celular que apareceu um negócio. Bom, fizeram uma pergunta que eu acho que volta lá no começo do live, que é qual o custo médio para comprovar de 1 a 2 anos? Eu acho que a pergunta se refere à questão que você disse sobre aquela questão do sponsor, que você tem que comprovar que você vai ter um sponsor para garantir que você fique aqui. Tem como precisar quanto você teria que ter de reserva para comprovar isso? Primeiro eu queria explicar como é que funciona o sistema aqui. Aqui é tudo por semestre, né? Então, se você quiser ver alguma universidade que te interessa, você entra no site. Se for bacharel, você vai na parte de undergraduate, tá? Que isso é uma distinção importante. Se for mestrado ou doutorado, seria o graduate. Você vai na parte deles, de application e admissions,
que você também depois pode, se quiser, colocar um link e tudo mais. Sim, eu vou explicar tudo isso num post no blog, não se preocupem, tá? E você lá vê quanto que é o custo de crédito por hora, que aqui eles têm esse sistema também. Então, muitas vezes o crédito hora chega de uma universidade particular cara, chega a ser, por exemplo, 1.000 créditos a hora, $1.000 crédito hora. Mas o que seria esse $1.000 crédito hora? Seria o seguinte, uma matéria que você tem durante o semestre inteiro, ela é 3 créditos. Então, para aquela matéria sozinho, você paga $3.000 por semestre. Nossa Senhora. Você geralmente pode pegar, se for aluno internacional, você é obrigado a pegar, dependendo da universidade, tá? Mas você é obrigado a pegar no mínimo 3 ou 4 matérias por semestre. E se você quiser pegar matérias online, que o custo é o mesmo, mas se você quiser pegar matérias online, tem que ter no mínimo 2 matérias presenciais. Então, se você for fazer o cálculo rapidinho, 4 vezes 3, 12. Então, $12.000 o semestre numa universidade particular, que são as mais caras. Mas, como eu falei, se você for buscar uma community college, esse custo cai para 1/4. Então, uma boa dica que eu daria, não foi o que eu fiz, porque eu desconhecia isso, mas que eu aprendi que até os americanos aqui fazem, é o quê? Se você quer entrar aqui, quer fazer um bacharel, por exemplo, você não precisa fazer os 4 anos na sua universidade particular, que é muito cara. Você pode entrar na community college, e nessa community college, que é 1/4 do custo, geralmente, você consegue pegar as matérias gerais. Porque aqui tem isso, metade do seu currículo são matérias específicas do seu curso, metade são matérias gerais. Então, para psicologia, eu tive que fazer matérias de biologia, eu tive que fazer matérias de química, tive que fazer matérias que no Brasil eu jamais precisaria fazer de fato. Que você já teria feito na escola, né? Isso, que você já faz no high school. Mas aqui, independente, eu fiz no meu último semestre estudos sociais, estudando só a questão do clima e tudo mais, então, que eles chamam de environmental sciences aqui. E é engraçado porque você, na aula, várias pessoas têm um curso diferente. Por quê? Porque todas elas são parte de um pré-requisito geral. Então, a pessoa, se você quiser save money, se você quiser dar uma economizada ali. Né? Então, digamos assim, você tem um curso de 4 anos, você faz 2 anos no community college, essas matérias gerais, e os outros 2 anos realmente naquela faculdade de prestígio, mais caro. Isso, porque depois quando você se forma o seu diploma, não vai ter o diploma da community college, que geralmente não é tão bem visto. Sim, vai ter o diploma da universidade particular. Então, uma dica excelente. Então, às vezes, quem não tem uma reserva tão grande assim, quem sabe é uma boa ideia você fazer o começo na community college e daí acabar na de prestígio. E você comprova ali que você tem, vamos dizer, $10.000, 12 ali, tem que fazer o cálculo direito. Matemática não é comigo, pra ter o sponsor dizendo que você tem o dinheiro. Todas as universidades, né, só complementando, todas as universidades, se você entrar com... eles vão ter isso aí lá no departamento, no site deles, geralmente eles são bem organizados com relação a isso. Quando eu vim pra cá, eu fiz entrevista em 12 universidades inicialmente, e depois pro doutorado foram mais 8 universidades que eu fiz entrevista em estados diferentes. Eu atualmente estou na Flórida, mas eu fiz em outros estados também. Então, isso aí tudo está lá no site. Geralmente eles têm isso no site, quanto que você precisa, comprovar que você tem de renda, e eles também separam mais ou menos um custo de vida que você teria aqui. Então, não é só, por exemplo, ali os $12.000 que você precisa ter, você precisa ter mais. Custo da vida. Tem um custo de vida. E o que eles estão querendo fazer, na verdade, com isso é ter certeza de que você está vindo para cá para estudar e você tem condição de estudar. Você não está usando isso como porta de entrada. Exato, para ficar aqui legalmente, exatamente. Legal saber isso. E outra coisa, aproveitando a questão dos custos, tem alguma ajuda para a pessoa que não tem recurso, talvez? Olha, existe aqui, é muito comum a questão dos empréstimos, então você não seria muito uma ajuda, mas seria mais como, eu vou dizer, como uma saída. Eles têm essa questão do empréstimo, mas não são todas as pessoas que qualificam, não são todas as pessoas que conseguem, então eu não contaria muito com essa. A questão da ajuda, se você está perguntando em referente à bolsa, existe bolsa de estudo sim aqui, tá? Você consegue bolsa de estudo, mas vindo do Brasil isso é bem complicado para você fazer um bacharel, um mestrado, um doutorado. Mas se você faz um bacharel aqui, consegue talvez se destacar, você pode conseguir uma bolsa no mestrado, no doutorado, você consegue de estudo. Para quem tem mais facilidade com esporte ou alguma coisa assim, a pessoa pode tentar realmente também um bolsa de esporte, que é muito comum aqui. Eles são as scholarships, que eles chamam ou não? Para a faculdade? Sim, scholarship. Então, assim, você tem scholarship de todos os sentidos, e é interessante porque eu tenho vários colegas que conseguiram bolsa aqui. Eu até tentei bolsa de futebol aqui. Não conseguia? Não consegui, apesar de... brasileiro não conseguiu bolsa de futebol. Mas é que tem uma questão interessante também, vale salientar. Até 25 anos só você pode jogar.
Se você tem mais de 25 anos, o time não te contrata mais, você perde a sua bolsa. Eu vim para cá com 24,5, até fiz o teste e tudo mais, estava tudo ok. Quando o cara perguntou a minha idade, foi o que travou. Acontece, mas se você é novo, quer vir para cá, ali é bom no futebol, é bom em algum outro esporte. Saída, né? É uma saída excelente, porque você vai estar sendo bancado. E as universidades aqui, principalmente as particulares, eles investem muito nessa questão do esporte. Muito. Então você tem todos os tipos de esporte, a universidade às vezes paga ali 60%, 80% da sua tuition, do que você gastaria. Isso é bastante coisa. E você consegue usar uma universidade boa e ainda ficar saudável fazendo esporte. Nossa, fazendo o que você gosta ainda, né? Que é a melhor parte. Nossa, bastante pergunta. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Yuri, a diferença de estudo entre as universidades americanas e as brasileiras é muito diferente? Na verdade, qual é a diferença, né? Você recomendaria que a busca seja pela universidade no exterior devido ao prestígio, tipo de ensino, ou a experiência no Brasil é tão boa quanto? Também, de volta, aquela coisa que eu acho que eu mesma te perguntei no começo, né? Se você sentiu essa diferença. Acho que a pergunta realmente, as duas perguntas, na verdade, resumidas, querem dizer se realmente vale a pena estudar fora pelo prestígio, ou se no Brasil é tão bom quanto. Olha, a questão do prestígio eu acho que varia da pessoa, porque, na minha opinião, é muito mais sobre o aluno do que sobre a universidade. Então, se você está numa universidade que é, sei lá, 80ª, mas você é um aluno sensacional, você com certeza tem grandes possibilidades de depois buscar estudo e buscar uma especialização numa universidade top, né? Mas entre os Estados Unidos e o Brasil, eu diria que o que me motivou bastante não foi nem a questão do prestígio, mas foi a questão do que você ganha com o que você está pagando. Sim. Então você paga caro? É caro? Mas você sai muito preparado. Eu cheguei a fazer um semestre de psicologia no Brasil, inclusive também, e você acaba tendo essa grande diferença pelo que você paga e você recebe. Todos os seus professores da minha universidade, para o bacharel, todos eles têm doutorado. Excelente. Todos eles são PhDs. E você já sentiu essa diferença? Você fez um semestre no Brasil de psicologia. Você já sente que aqui foi bem mais... Eu fiz 4 anos de Relações Internacionais, 2 anos do MBA na Fundação Getúlio Vargas, que é uma excelente universidade, por sinal. Mas aqui, vou te falar que o ensino que eu obtive aqui, ele é muito, até no bacharel, ele é muito superior aos que eu recebi lá no Brasil, inclusive até da própria Fundação Getúlio Vargas, que é uma boa referência, que é uma boa universidade. Só que aqui é diferente, a pegada aqui é muito diferente. Então você acaba tendo que se puxar muito mais, você acaba estudando muito mais. Você se sente mais motivado, né? Você se sente mais motivado, exatamente, mas é um círculo muito bom. É um ciclo, aliás, muito bom, porque você se sente motivado e ao mesmo tempo que você se sente motivado, que você vê o resultado lá na sua nota ou você conseguindo lá uma posição para no laboratório, a troca disso é que você acaba estudando, adquirindo mais conhecimento. Então o que eu vejo aqui é que os profissionais aqui, com todo respeito, a maioria sai muito melhor preparado, certo? Então, porque aqui, justamente por causa dessa intensidade, não é querendo desmerecer nenhuma universidade, ninguém que se forma lá, porque eu também me formei lá, eu sei como é que é, mas a questão é que aqui eles te preparam muito mais, não só para ser um aluno, mas para ser um profissional também. Muito legal. Mais perguntas. Você validou alguma matéria que você fez no Brasil no curso de psicologia? Essa é uma pergunta bem interessante, é um ponto bem importante, porque isso aí ajuda diretamente a reduzir duas coisas. Primeiro, o custo, segundo, o tempo. Então, a Universidade de Psicologia aqui, o bacharel, geralmente, ela leva mais ou menos uns 5 anos para você completar um curso de psicologia aqui, um bacharel, simplesmente. Depois, um mestrado ali são 2 anos, um PhD, que é o que eu estou fazendo, um doutorado, são mais 5 anos. É bem mais tempo do que você está acostumado. É bastante tempo, né? Então, assim, você validar matéria é um ponto bem importante, porque eu consegui validar minhas matérias que eu tinha do MBA e do meu bacharel para o meu curso de psicologia. Por quê? Voltando àquela questão que eu falei antes. Aqui você tem metade do seu currículo, são matérias gerais. Sim. Então, essas matérias gerais, você conseguindo validar, você acaba fazendo o curso em menos tempo e custando menos. Eu fiz o bacharel inteiro em praticamente menos de 3 anos. Então você acaba aproveitando sim as matérias Você acaba aproveitando sim as matérias, depende muito da sua universidade do Brasil, depende muito também... Do seu desempenho, Do seu desempenho, exatamente. E uma questão interessante, que depois você também pode colocar isso num link, é que as pessoas precisam fazer uma tradução juramentada. Porque as universidades do Brasil, elas têm um sistema de
de notas, de avaliação e tudo mais, que é completamente diferente daqui dos Estados Unidos. Então, se você falar que você tem, que você lá tem a sua média acadêmica, por exemplo, 8,5, para eles aqui não significa nada. Eles querem ver quais matérias, quanto você tirou em cada matéria, e só aceitam isso na tradução juramentada. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas têm que ficar bastante de olho, que volta à questão da organização e de você ver o checklist certinho do que precisa para começar isso daqui. Para traduzir tudo e começar aqui. Mas esse é um serviço que aqui, eu fiz o meu aqui nos Estados Unidos. Aqui é um serviço na Flórida que foi bem precário. Isso é até interessante comentar, o pessoal não se assustar, porque não tem muitas pessoas que fazem. Sério mesmo? Sim, não tem muitas pessoas que fazem. As que fazem estão ganhando bastante dinheiro, porque é oferta versus demanda, né? A demanda é altíssima. E eu até não vou nem recomendar empresas, porque a experiência que eu tive foi bem ruim. Nossa, eu já traduzi documentos no Brasil, em Curitiba, e foi bem tranquilo até. Acho que de volta, se organize e veja com antecedência. Sim. Temos mais uma pergunta. Você acha que a psicologia ou alguma matéria inerente da mesma ajudou você a elear tão mais ou melhor que o Inari? Alguma pessoa amiga, não entendi nada da pergunta, por favor. Piada interna, eu acho. Piada interna, mas eu vou responder pra ele que sim, ajudou bastante. Então a gente tá excluindo desse universo do Yuri, do amigo, mas tudo bem. Eles entenderam, é o que importa. Bom, gente, pelo que eu tô vendo aqui, não teve mais perguntas, pelo menos não agora em tempo real. Já tiveram várias. Acho que nós vamos encerrar aqui. Mas, gente, fiquem à vontade para colocar mais perguntas, se vocês tiverem aqui nos comentários. A gente vai respondendo elas. Se eu não souber, eu marco o Yuri para o Yuri responder. E como ele falou aqui, várias informações importantes, links, sites. Não se preocupem, que eu vou fazer um post, como eu sempre tenho feito com os lives, explicando tudo certinho, titim por titim, para não restar nenhuma dúvida. Eu espero que vocês tenham gostado. Yuri, de novo, obrigada pelo convite. Achei bem legal e vi que, olha, galera, querem isso daqui? Venham para estudar, não dá para dar migué, não dá para vir aqui, olha, vim só passear, postar fotinho no Facebook, porque o negócio é mais embaixo, tem que estudar, né? Mas pelo jeito vale a pena. Vale. E estamos torcendo muito aí para você, que dê certo aí o final dos seus estudos e você conquiste aí teu lugar no mercado americano, né? Como psicólogo, né, gente? Estamos torcendo para isso também. E quem estiver nos Estados Unidos aqui nos próximos anos já sabe, né? Se precisar de psicólogo, temos o Yuri aqui, né? Se não for eu indico alguém, mas muito obrigado novamente pela oportunidade. Estender, na verdade, quem quiser perguntar alguma coisa, eu não usei nenhuma consultoria para vir para cá, mas é uma coisa que a pessoa que não tem muito conhecimento da língua ou está meio perdida com a questão dos documentos pode usar uma consultoria, mas se alguém quiser me contratar também, me coloco à disposição para responder, não vou cobrar nada, posso dar umas dicas. Viu, gente, assim. coisas que só o Why Not Pack faz por você, ó. Consultoria grátis. A consultoria grátis, parceria. Viu só? Viu como vale a pena seguir, gente? É por isso que eu digo, curta a página, acompanha no Instagram, reitero aqui que o meu Instagram mudou, agora é @barrosoana, então me sigam lá que tem todas as novidades aqui do blog, vocês não vão perder nada, e também continuem seguindo aqui no Facebook e também no whynotpack.com.br, galera. Mas então é isso, até o próximo live. Tchau!